Então eu vou fazer duas continhas aqui. Primeiro eu vou fazer a integral dupla. Observem que a integral dupla, ela está definida o valor dela. Não tem sentido de percurso. A integral dupla é o que ela tem que ser. Não tem sentido de percurso na integral dupla. E para uma região como essa, é o teorema de Fubini que calcula a integral dupla. Então é fácil. É a integral de A até B dx, integral, lembra? Teorema de Fubini para duas variáveis? X tem que variar em intervalo fixo, AB. Dado um x genérico, o y varia na sua direção privilegiada, que é a vertical, entre g de x e h de x. Isso é integral dy. E o integrando, que é del P del y. Na verdade, no teorema é menos del P del y. Estou calculando do del P del y. Depois a gente troca o sinal. Mas quanto é que dá a integral em y de del P del y? Da própria P. Então isso aqui é a integral de A até B, de P, de g de x, h de x, dx. Ou seja, a integral de A até B, P de x, h de x, menos P de x, g de x. P é uma função de duas variáveis. Então ela está sendo calculada em x, h de x, em x, g de x. E o que der, a gente vai integrar dx. Como eu não conheço a P, eu não consigo mais calcular. Eu consegui fazer a primeira integral porque era a integral em y de del P del y. Então eu sabia que era P, a primitiva da derivada. Mas agora eu não consigo continuar porque a P é literal, é desconhecida. Então deixa guardado isso. Então isso é a integral de del P del y. Eu agora vou fazer a conta no bordo. O bordo é formado por 4 arcos. Gama 1, gama 2, gama 3 e gama 4. Em que sentido de percurso? Aquele que deixa a região à esquerda. E eu vou fazer a seguinte conta. Integral de P dx sobre o bordo de D é a soma de integral de P dx em gama 1 mais a integral de P dx em gama 2 mais a integral de P dx em gama 3 mais a integral de P dx em gama 4. Vamos pensar bem nesse sinal. Gama 1 nesse sentido, está certo. Gama 2 nesse sentido, está certo. Gama 3 tem que ficar da direita para a esquerda. Tá ok? Eu não sei parametrizar da direita para a esquerda. Uma limitação minha. Não sei parametrizar da esquerda para a direita. Da direita para a esquerda. Eu só sei parametrizar da esquerda para a direita. É uma falha. Então eu vou pôr gama 3 assim. E o que eu vou escrever ali? Menos. Gama 4 tem que ser de cima para baixo. Eu não sei parametrizar de cima para baixo. Então eu vou parametrizar de baixo para cima. E o que eu vou pôr lá? Menos. Vocês já vão entender porque eu estou fazendo essa brincadeira. Dizendo que eu não sei parametrizar da direita para a esquerda, só da esquerda para a direita. É um preciosismo, mas com aquela orientação que está escrita lá, isso é importante vocês entenderem. Eu compliquei, mas isso ajuda a entender. Esse vem da esquerda para a direita, está com o sinal certo, eu pus mais. Este sobe, está com o sinal certo, eu pus mais. Esse está da esquerda para a direita, está com o sinal errado, sentido errado. Então eu pus menos. Este sobe, está com sentido errado, então eu pus menos.
Imagina que eu seja uma mente atormentada que complica tudo e que complicou nesse sentido. Vocês entenderam por que eu troquei o sinal? Todo mundo entendeu? Ótimo. Agora eu vou parametrizar as 4 curvas. Gama 1 de t, Tg de t, t entre A e B. É aquela gama 1 que está ali, da esquerda para a direita. Gama 2 de t, o x fica fixo no valor B e o y é t, com t de g de B até h de B. É um segmento de reta ascendente no B, no x igual a B, e ele sobe de g até h. O primeiro é o gráfico da função g, a segunda é um segmento ascendente. A terceira, atenção, por que eu botei com o sinal do sentido contrário? Porque o que é fácil de fazer na terceira, o que eu sei fazer na terceira, é escrever TH de t. E eu parametrizei o gráfico da função h, com t entre A e B. Isso é fácil e está correto. Só que o sentido de percurso não é o que o teorema de Green pede. Por isso que eu pus menos aqui no gama 3. Concordam comigo? E a gama 4? Segmento ascendente, em que o x fica fixo em A, o y é t e ele é ascendente entre g de A e h de A. De novo, é fácil fazer o gama 4 ascendente. Mas não é o que o Green quer, então eu troco o sinal. Já sei, alguém está se preparando para fazer a seguinte pergunta. E antes que alguém faça, já vou fazer eu mesmo. Ah, não podia pegar gama 3, TH de t, com t indo de B até A? Alguém pensou nisso, não pensou? Em fazer o sentido ao contrário? Por que eu não gosto de fazer isso? Porque o B é maior que o A. Então não é razoável parametrizar num intervalo em que o extremo superior é o menor e o extremo inferior é o maior, sair do grande em direção ao pequeno. Você não faz integral definida do grande para o pequeno? Pode, pode. E o que acontece quando você põe uma integral definida do grande para o pequeno? Não inverte o sinal? Então pode, inverte o sinal. Eu prefiro fazer assim por uma questão de gosto, mas podia fazer do outro jeito. O importante é que vocês entendam essa coisa toda. E agora, o que é a integral de P? Integral de A até B. Primeiro pedaço, P dx na curva 1. P calculado na curva, dx. Quem é o dx da curva 1? O dx da curva 1. 1. Então, integral de A até B, de P de t g de t, vezes 1 dt. Mais gama 2. P em gama 2, dx do gama 2. Quem é o dx do gama 2? 0. Então, 0. Integral de A até B, gama 3. Como eu coloquei o gama 3 de A até B, eu não tenho que trocar sinal, não tenho que fazer nada agora naquela integral definida. Ela já aparece como integral de A até B. Só que eu tenho que pôr menos por causa do meu teorema de Green. Então eu vou pôr lá menos P em gama 3. E quem é o dx em gama 3? 1. Então aqui eu tenho que pôr menos P de TH de t dt. E gama 4, P da gama 4 dx. Quem é o dx da gama 4? 0. Ou seja, isso é integral de A até B, de P de t g de t menos P de TH de t, tudo isso dt. Compara quanto que deu
integral dupla de del P del Y com isso que eu acabei de calcular, 2 que é a integral de P dx. Aqui dá P em G menos P em H. Aqui deu P em H menos P em G. Então são opostos. Mas é exatamente esse menos aqui. Então eu provei uma parte do teorema de Green. Dá um nome para essa fórmula aqui. 2 asteriscos. Para encerrar a ideia do Green, sabe o que eu tenho que fazer para completar a demonstração do teorema de Green? Essa parte é muito bonita, turma, muito elegante. Eu tenho que provar uma coisa parecida para o Q del X. Prova-se. Do mesmo modo que eu fiz aqui, você prova a outra metade. E aí vem uma coisa rica. Olha para a região geral do teorema de Green, esta curva aqui. Sabe o que eu tenho que fazer agora? Decompô-la numa quantidade enorme de regiõezinhas que sejam deste tipo, para eu poder aplicar o teorema de Green em cada pedacinho. Então aí eu tenho que... E essa que é a parte que nós não vamos fazer, porque essa parte é uma parte de matemática abstrata. Pegar uma região qualquer e argumentar que você consegue decompô-la em regiões que podem ser olhadas como regiões entre gráficos de funções, e vai quebrando em regiões e regiões, que podem ser cada micro-região olhada como uma região entre o gráfico de duas funções. Para aplicar o Green em cada micro-região e depois somar tudo. A última coisa bonita para mostrar. Essa é a parte técnica chata, mostrar que qualquer região pode ser decomposta. Isso é uma coisa bem difícil e bem técnica, bem abstrata. Mas depois que você fez, olha que bonita. A integral dupla geral é a soma de todas as integrais duplas nas regiõezinhas. Normal. Você tem uma região grande, quebra em pedaços, faz a integral dupla no todo, é a soma das integrais duplas nas pequenas regiões, sem nenhum problema. Agora, a integral de linha. Quando eu quebro, eu introduzo um monte de componentes de bordo que não existiam. O componente de bordo das micro-regiões. Eu estou introduzindo essas componentes de bordo laranjas nesse desenho, que não faziam parte do bordo original. E a hora que eu somo tudo, olha que coisa elegante. Esta componente de bordo vai aparecer 2 vezes, porque ela está separando a região da esquerda e da direita. Na região da direita, ela aparece percorrida de cima para baixo. E a hora que você olha essa mesma componente de bordo na região da esquerda, ela aparece percorrida de baixo para cima. Então, todas as componentes de bordo que são artificialmente introduzidas se cancelam. E aí, quando você faz a soma do teorema de Green nas micro-regiões e soma tudo, sobram só as componentes de bordo externas, que tem que sobrar e vale a igualdade. É super elegante esse teorema. Então, da demonstração do Green, eu vou parar por aqui. Dívida, eu falei o que é orientação positiva. Vou dizer que pode ser formalizada orientação positiva. Orientação positiva, para quem quiser saber que tem uma definição rigorosa, é o seguinte. Pega a reta tangente num ponto. A reta tangente, é o conceito de tangente, ela divide o plano em 2 semiplanos, e porque ela é tangente à minha região, localmente, a minha região fica de um lado da reta tangente e de um lado só. Lá longe, ela pode cortar, mas localmente, a minha região fica de um dos lados da tangente. Isso me permite falar em normal que aponta para dentro, com todo o rigor. Vetor normal que aponta para dentro. E eu tenho o tangente, que pode ser para cima ou para baixo, dependendo de como eu percorro o bordo. Orientação positiva é aquela em que a base Tn
é positiva. Lembra da noção de base positiva da álgebra linear? Então, para tornar rigoroso o conceito de orientação positiva, eu uso a ideia de base positiva. É a mesma orientação que a base IJ. Então, pega a base I, vetor I e vetor J do plano, tá? XY, I, J. O TN tem que ter a mesma orientação. Está aqui o IJ, eu consigo levar no TN, então é orientação positiva. A orientação positiva pode ser enunciada nesses termos e, portanto, é um conceito matemático rigoroso. É muito mais fácil pensar que você está andando na região e deixando a região à esquerda. Isso é mais simples. Começar a fazer aplicações do Green. Primeiro tipo de aplicação, direto. Aplicação mais recorrente. Existem muitas, eu vou fazer muitas na próxima aula também. Mas a primeira, se tem uma integral de linha que é absolutamente horrorosa, e você olha para o hot do campo, às vezes é zero. Às vezes é muito próximo de zero, mas não é zero, mas é muito simples. E você troca uma integral de linha muito difícil por uma integral dupla muito simples. Exemplo. Então, olha a minha integral de linha, meu campo. Cosseno x dx, mais um pedaço que é 2y elevado a cosseno y, mais x dy. Para calcular a integral de linha sobre uma curva, que é a reunião de duas curvas. Uma é a parte de x2 mais y2 igual a 4, com y menor que zero. Reunido com o segmento que liga 2, 0 a menos 2, 0, percorridos no sentido anti-horário. Eu não gostei do campo, porque tem um 2y elevado a cosseno y. Isso me sugere que vai ficar complicada a integral. Torço para que ele seja conservativo. Se ele for conservativo, a integral fica fácil. Como eu torço que ele seja conservativo, a primeira coisa que eu faço é o teste. Vamos olhar o rotacional. Rotacional do campo. Del Q, del X menos del P, del Y. Na direção K. Del Q, del X. 1. Del P, del Y. 0. Del Q, del X. A parte complicada do Q está em Y. Então, no del Q, del X não tem. Fica só 1. E o del P, del Y também não tem Y. É 0. Então, o hot é o versor K, diferente de 0. É conservativo? Não. Posso usar a teoria de campos conservativos para simplificar a minha conta? Não. Mas vocês viram como que o hot é muito mais fácil do que o campo? Constante igual a 1. Então, eu vou ver se eu consigo usar o teorema de Green para trocar a integral de linha por uma integral dupla de uma coisa muito mais simples. Agora, vamos entender a região. Porque eu também poderia tentar fazer pela definição, como eu fiz nos primeiros exercícios há meia hora atrás. Podia fazer pela definição, mas não. Vamos ver se é bom. Quem é a curva? A curva é formada por dois pedaços. A parte da circunferência x2 mais y2 igual a 4, que é a circunferência de centro na origem, raio 2, com y negativo. Então, é uma semicircunferência. Mais o segmento que liga 2, 0 a menos 2, 0. Percorridas no sentido anti-horário. Então, quem é a curva gama sobre a qual eu quero calcular a integral de linha? É a reunião desta semicircunferência com este segmento percorridos nesse sentido. É o sentido do Green? É, não é? Então, esta integral de linha
esta integral de linha, pelo teorema de Green, a integral que eu queria é a integral dupla em D da função 1 em relação ao elemento de área. Se eu fosse fazer pela definição de integral de linha, eu teria que parametrizar essa curva, x cosseno, y seno, e aí eu ia ter aqui 2 seno elevado ao cosseno do seno. Não ia ser legal, não é? Calcular essa primitiva. Eu ia ter 2 seno elevado ao cosseno do seno. Na verdade, o que eu tenho que calcular é a integral dupla de 1 sobre meia circunferência. É a área de meia circunferência. πr2 sobre 2. R é quanto? 2. 4π sobre 2, resposta 2π. Acabou. Graças ao teorema de Green. Ele não disse que a integral era zero, porque o campo não era conservativo, não era zero. Mas ele transformou numa integral absolutamente simples. Isso aqui é igual à área, que é igual a π, R2, que é 2 ao quadrado, sobre 2, porque é uma semicircunferência, que é igual a 2π.